dia, tudo bem? Hoje é 27 de março, estamos aqui com mais uma edição do Cresce Esclarece, com o maior prazer recebendo vocês na nossa casa e vocês nos recebendo na sua casa. Lembrando que estamos a uma semana da Páscoa e na próxima semana não teremos a edição do Cresce Esclarece, Sexta-feira Santa, mas no dia 10 estaremos de volta, ok? Então não percam, dia 10 vamos estar aqui com vocês novamente. E hoje nós trouxemos um convidado muito especial para falar sobre um tema que está provocando muitas dúvidas nos corretores. É o corretor associado. No começo do ano, a presidente Dilma, ela aprovou a medida provisória 656, que foi transformada na Lei 13.097, foi publicada em janeiro agora. E ela trata das várias diretrizes do regime de trabalho do corretor de imóveis, que poderá agora operar em sistema de associação com as imobiliárias. E é esse o nosso assunto de hoje. Nós trouxemos para falar sobre esse assunto o Dr. José Ferreira de Lira. Dr. José Ferreira, ele é advogado, ele é professor de graduação e pós-graduação, com mais de 20 anos de docência nas carreiras de Direito Civil, Direito Empresarial, Comercial, Direito Processual Civil, Direito Imobiliário, Arbitragem, dentre outras disciplinas. Já fez palestras, inúmeros cursos aqui conosco. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Cresce Esclarece. E a gente já vai começar no assunto. Ao regular a associação específica entre os corretores de imóveis e imobiliárias, essa nova lei confere maior segurança jurídica para essas relações? Sim, com certeza ela apresenta uma segurança para o corretor e também para as imobiliárias, na medida em que ela deixa, através de um documento contratual, definido quais são as atribuições de cada um dos associados, tanto o corretor naquilo que lhe cabe, quanto a imobiliária na parte correspondente às suas atividades. Então acredito que realmente ela traz esse equilíbrio e essa diminuição de conflito entre as partes contratantes. E o senhor acha que é vantajoso? O corretor, essa lei ela vai funcionar na prática como? Ele vai conseguir manter a sua autonomia profissional ou vai ficar mais complicado para o corretor, principalmente o autônomo, né? Eu entendo que essa lei ela traz para o corretor a possibilidade de uma atuação com total preservação da sua autonomia. Por quê? Como para a sua caracterização, para que essa associação de esforços, né, e de recursos possa efetivamente se concretizar, este contrato primeiro ele tem que ser registrado no Sindicato dos Corretores, que é o primeiro órgão que vai exercer um controle sobre aquilo que está sendo contratado, se caracteriza ou não um eventual vínculo empregatício ou uma associação propriamente dita, que é o objetivo da lei. Segundo, né, definindo essas atribuições de cada um dos contratantes, afasta aquela possibilidade sempre existente, né, do conflito de definições de atribuições. E essa acho que é a grande vantagem da lei. Então, realmente, ela vai servir para pacificar sem interferir na autonomia de trabalho do corretor. Então, quer dizer, o corretor pode ficar tranquilo que ele vai ter os seus direitos garantidos, né? Perfeito. Inclusive direitos esses que antes de se começar a relação, ele já os tem definido. Na medida em que é parte, né, deste contrato que seja definido quais serão as suas atribuições, quais as atribuições da imobiliária que com ele está se associando, o que ele vai fazer efetivamente e como é que ele vai participar dos resultados, que é o que descaracteriza de um contrato, por exemplo, de prestação de serviço, em que há uma remuneração. Nesse contrato de associação, há sim uma definição de qual a participação de cada um dos associados, corretor e imobiliária, quanto ao resultado da intermediação, especificamente a corretagem. Perfeito. Na sua experiência, doutor, quanto às imobiliárias, o senhor acha que as imobiliárias podem ficar mais tranquilas depois dessa lei? Ou, pelo contrário, vai complicar a relação na parte jurídica, na parte da pessoa jurídica? Entendo que para a imobiliária ela passa a ter uma maior tranquilidade, por quê?
A partir do momento em que ela tem o seu o associado, o corretor associado, com a função definida, ela não vai ser surpreendida, como ocorre no mais às vezes, né, quando não é definido efetivamente qual é o trabalho do corretor, com um pedido ao longo do tempo de um reconhecimento de vínculo empregatício. Então a imobiliária ela vai estar segura que aquilo que foi contratado, por descaracterizar qualquer relação de emprego, ela não será surpreendida com uma reclamação trabalhista, por exemplo. Mesmo essa relação, ela garante mesmo, não existe nenhuma possibilidade que depois uma pessoa que tenha, sei lá, enfim, agido de má fé e queira comprovar um vínculo empregatício, o que muda depois desse projeto? Olha, para poder responder isso, nós precisávamos analisar o que diz a Consolidação das Leis do Trabalho, no seu artigo 3º, quanto à caracterização de empregado e empregador. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, ela diz que para que haja a caracterização de um vínculo empregatício, haverá que existir uma prestação de serviço. Essa prestação de serviço tem que ser habitual, tem que ter uma subordinação e uma dependência econômica, através do pagamento de salário. No caso do contrato do associado, não há nenhuma desses caracteres presentes no contrato. Por quê? Imaginemos, a título de exemplo, que numa intermediação, de compra e venda, ou qualquer das operações típicas de um corretor de imóvel, de uma imobiliária, tenha lá uma atividade de plantão e uma atividade de divulgação, por exemplo. Digamos que seja só isso as duas atividades principais para a realização de um negócio imobiliário. No contrato de associação, cada uma dessas atividades é estabelecido como sendo a que será praticada por um ou por outro associado. E a contraprestação disso será a divisão da corretagem, do percentual de corretagem. Então, na medida em que o associado se comprometer, por exemplo, e só para que a gente tenha um raciocínio numérico, né? Digamos que dessas atividades ele se responsabiliza por 30% dessas atividades, seria o 100% para a intermediação, a remuneração, a participação, esquecendo o vocábulo remuneração, a participação no resultado será, por exemplo, de 30%. Só para que a gente tenha uma ideia de número. E a imobiliária, ela vai ficar com 70%, porque 70% é a divulgação, é a propaganda, é o stand, enfim, os custos que ela tem para formar aquele empreendimento. Então isso é definido no contrato. Tá? Então, por isso que a gente vê como a não possibilidade de, no futuro, ter um pedido na esfera judicial trabalhista de um reconhecimento de vínculo. Essa seria a maior segurança. Obviamente, todas essas atribuições elas devem estar definidas no contrato de associação. Então vamos falar um pouquinho desse contrato. Professor, o que o senhor acha que é obrigatório que esse contrato contenha? Porque, na verdade, assim, eu percebo, conversando com os corretores, que há uma certa dúvida. Alguns já trabalham assim há algum tempo, mas para outros é novidade. Então, eles ficam um pouco inseguros de saber o que precisa conter para ter uma garantia que esse contrato possa fazer valer os direitos desse corretor. Na ciência contratual, o contrato ele reclama, né, declarações de vontade. O que é isto? Né? Cada parte declara através do contrato quais serão as suas atribuições, o que vai fazer. Né? Então, digamos ainda nesse exemplo primeiro que mencionamos, uma parte de atendimento a interessados e uma parte de divulgação. Então a imobiliária, por ter a sua estrutura, por ter a sua equipe de desenvolvimento, de propaganda, etc., ela assume lá no contrato que a parte de divulgação é uma atribuição dela. Mas existe alguém que tem que fazer um plantão, que acompanhar o interessado, que apresentar o imóvel eventual interessado. Essas atribuições, por exemplo, ficariam para o associado. Então, a partir do momento que isso for definido contratualmente, estabelecido, não vai poder, por exemplo, o associado imobiliária exigir uma dedicação de horas de plantão, horas de qualquer coisa. Porque está estabelecido lá no contrato que ele tem que acompanhar interessado. Então, alguém chamado interessado vai ter que ser
apresentado a ele para que ele faça a visitação, por exemplo, né? Ele não vai poder, o associado corretor, ele não vai poder, por exemplo, se não tiver previsto no contrato, reclamar um reembolso de uma determinada despesa que ele teve, né? Salvo se houver uma previsão contratual. O que não pode ficar caracterizado, porque aí fugiria, mesmo escrito que tratasse de um contrato de associação, teria caracterização empregatícia, uma remuneração contra uma prestação de serviço. Aliás, essa é a previsão do parágrafo 4º do artigo 6º do Estatuto do Corretor de Imóvel, né? A Lei 6.530 de 78. Ela estabelece exatamente isso, que não haverá uma contraprestação. Então, fico lá X horas de plantão e recebo por essas X horas. O plantão é a parte que ele, por exemplo, corretor associado, no contrato estabeleceu como sendo aquilo que ele vai fazer para tentar chegar no objetivo que é a comercialização do imóvel. Existe uma diferença aí, né, entre você ficar um tempo no plantão e querer cobrar aquele tempo que você ficou no plantão e a comissão, o honorário que você tem direito a receber. Exatamente. É exatamente isso. Digamos, para a gente tentar ainda exemplificar um pouco mais, digamos que o corretor associado, ele neste contrato de associação, ele se responsabilize por ficar no imóvel, apresentando o imóvel. Essa é a parte dele. A imobiliária associada, ela é responsável pela divulgação com folder, internet, televisão, etc. Ao final, vendeu o imóvel, a corretagem será dividida na proporção do que eles contratarem lá no início, antes de qualquer atividade. Então, tanto é que a lei exige, né, tem dois pré-requisitos, né, em que esse contrato seja, para valer, seja registrado no sindicato, onde houver o sindicato dos corretores e onde não haja na Federação Nacional dos Corretores, tá? Essa é a previsão do parágrafo 2º do artigo 6º, e que essa atividade ela ainda sofrerá a assistência da entidade sindical. Então, digamos que num determinado contrato, ainda a título de exemplo, o associado imobiliário comece a exigir do corretor que ele fique X horas, e isso não está no contrato. Estaria aí caracterizando já uma prestação de serviço não protegida por esse contrato de associação. E aí sim ele pode então, se ele conseguir comprovar, ele pode requerer um vínculo empregatício. Perfeitamente, exatamente isso. Aquilo que não estiver contratado e neste contrato, que para valer tem que ser registrado, efetivamente pode, isso e mais alguns requisitos, né, pode preencher a previsão do artigo 3º da CLT, que estabelece o reconhecimento do vínculo empregatício. Precisa ter muita atenção, então, nos detalhes desse contrato, né, doutor? E existe nessa nova lei uma determinação com relação à comissão do corretor? Como é que vai funcionar? Vai mudar alguma coisa ou vai ser um acerto entre as partes desse contrato? É obrigatório a tabela de honorários do conselho? Não há nenhuma previsão nessa lei com relação a novos valores ou valores mínimos percentuais com relação à corretagem. Então, o que há de prevalecer é o índice de corretagem já previsto em norma, já praticado normalmente pelo corretor. A novidade introduzida por esse contrato é no sentido de que como esta taxa de corretagem será dividida entre os associados, qual parte caberá a cada um deles. E detalhado mais uma vez, antes de começar o contrato propriamente dito. Assinou o contrato, esta condição já tem que estar estabelecida, que vai ser uma das condições que o sindicato vai analisar para poder aceitar para registro ou não o contrato. O senhor tem uma ideia, ou o senhor poderia esclarecer um pouquinho para o corretor, quais são os parâmetros que o sindicato poderia utilizar para garantir que esse contrato realmente seja válido e seja bom para as duas partes? Eu acredito piamente que o sindicato, que falecerá o sindicato a condição dele analisar vantagens ou desvantagens. O que o sindicato pode e terá que fazer é verificar se há declaração voluntária de vontade
Então, o sindicato pode chamar o corretor lá e perguntar para ele, por exemplo, você concorda com esse valor de comissão? Você concorda com essas atribuições que estão sendo estabelecidas? Isso eu acho que pode ocorrer. Agora, o sindicato dizer, olha, essa comissão de X% é pouca, você tem que exigir mais, isso já não é competência dele. Por quê? O contrato, qualquer contrato, ele tem por princípio a autonomia das vontades. Então a gente só assina um contrato por concordar com ele. Mesmo em se tratando, por exemplo, que eu acredito até que é algo que venha a ser praticado, um contrato chamado de contrato de adesão. Então é normal que a gente encontre, e a gente encontra isso muito, a título de exemplo ainda, nos contratos de financiamentos bancários, etc. Existe um contrato pré-estabelecido pelo banco, em que o chamado contrato de adesão, esse contrato ele sofre um registro prévio, né, para que essas cláusulas permaneçam, e o aderente, aquele que vai contratar com o banco, ele aceita ou não aquelas condições, mas ele não tem capacidade de alterar as cláusulas, mas ele pode falar não contrato. A mesma coisa eu acho que pode vir a ocorrer com esse contrato de associação. As imobiliárias, que eu acredito que vão ser as mais interessadas e melhores capacitadas na elaboração desse contrato base. As condições serão negociadas imobiliária e corretor. E o corretor só vai firmar um contrato se aquilo lhe for interessante economicamente, profissionalmente, etc. Ou se ele tiver condições de cumprir as condições estabelecidas. Porque, invariavelmente, esse contrato vai ter uma cláusula penal, uma cláusula que será imposta àquele que não o cumprir. Então, o corretor ele terá que, obrigatoriamente, analisar o contrato e ver se esse contrato atende às expectativas que ele tem. E só assinar na medida que ele concordar com isso. Por isso, daí eu entender que o sindicato não tem competência para analisar se o contrato é bom ou ruim. Ele tem competência, sim, de analisar se o contrato preenche a previsão legal. Se ele foi contratado livremente, se os contratantes concordam com as condições e se preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 6º do Estatuto do Corretor de Imóveis. Perfeito. Doutora, pela sua experiência, a senhora acredita que essa lei ela vai contribuir para que haja uma formalização da contratação de autônomos, de corretores autônomos? Eu acredito que sim, porque a partir do momento que as partes têm estabelecido o que fazer, efetivamente ela vai possibilitar sair dessa faixa nebulosa que a gente vê hoje, que o que é ser autônomo? Autônomo é não ter chefe, mas recebe ordens de alguém. Se recebe ordem de alguém, não é autônomo. E essa modalidade contratual de associação, ela tem por princípio exatamente isso, a preservação da autonomia. O associado só vai estar obrigado a fazer aquilo que contratou. Diferentemente da prática usual do mercado, né, que é, eu sou autônomo, eu faço o que eu quero, desde que atenda o que o outro quer. Então, na verdade, ele está submisso à vontade do outro que o contrata. Nesta modalidade de associação, é ao contrário. O que cabe a cada um, previamente está estabelecido. O cuidado do corretor, o cuidado da imobiliária, é estabelecer condições que sejam execuíveis. Não adianta nada também fazer um contrato absurdo que fatalmente ele, por último, vai acabar sendo questionado judicialmente. Nesse contrato, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui só para esclarecer. A imobiliária, por exemplo, não poderia estabelecer um horário de trabalho. Não, na verdade, o que pode ser feito é não estabelecer horário de trabalho, e sim ser estabelecido no contrato que a atividade, por exemplo, de plantão, será na hora X ou será na hora Y. Mas, e aquilo concordando o corretor. Sim. E não, obviamente, se a imobiliária entender, olha, tem que ficar 24 horas e o corretor não concordar, ele não vai contratar. Mas a imobiliária não pode chegar no contrato, por exemplo, e falar, olha, você é meu associado, mas você vai trabalhar das 8 da manhã às 7 da noite no plantão, vamos dizer. Existe essa possibilidade? Mesmo, e aí não se trataria de um vínculo empregatício? Perfeitamente. Sua observação é correta. A partir do momento que for, por exemplo, estabelecido condições imposições, na verdade, não condições, essas imposições,
elas podem vir a gerar um vínculo empregatício e o contrato de associação ser utilizado apenas como mascaramento de um contrato de trabalho. E aí a justiça fatalmente vai reconhecer que estão tentando burlar a lei em prejuízo do corretor, que deveria ser um empregado e não um associado. Porque é complicado isso, né? De repente, o corretor pode até aceitar num primeiro momento essa condição, mas ele vai acabar fatalmente trabalhando como empregado e não como associado, né? Exatamente isso é possível que aconteça, sim. E se um corretor autônomo, aí saindo um pouco fora dessa relação de associado, o corretor é autônomo, ele usa a estrutura da empresa, o cartão de visita, isso se caracteriza um vínculo empregatício? Olha, o vínculo empregatício, ainda utilizando com a previsão do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, ele reclama que são três requisitos para que se caracterize o vínculo. O primeiro deles, né, em que a atividade não seja eventual. Então, por exemplo, plantão todo fim de semana. Então, aí já fugiu da eventualidade e passa a ser uma habitualidade. Né? Digamos ainda mais, neste plantão, por imposição, que tenha que realizar determinadas tarefas pré-estabelecidas. No período da manhã tem que fazer operações ABC, no período da tarde C, D e vai... Ok. Isso é uma subordinação e cumprimento de ordem. Tá? E aí fica faltando só o quesito remuneração. Aí a remuneração é mascarada com o fracionamento da corretagem. Mas fatalmente, se juntar esses dois elementos, acaba tendo o reconhecimento do vínculo empregatício. O simples fato isolado de usar a estrutura da imobiliária, o cartão de visita da imobiliária, por si só não caracteriza o vínculo empregatício. Teria que ter alguns fatores a mais, né? Fatores, por exemplo, que aí eu imagino que esse associado e essa imobiliária pactuem no contrato que será fornecido o cartão de visita, que será por fulano, o imobiliário, pelo contratante, pelo contratado, com o logotipo tal. Isso eventualmente pode ser feito como material de divulgação para que o cliente saiba com quem está negociando, etc. Mas só isso não vai caracterizar o vínculo empregatício, precisaria ter mais alguns fatores. E quando o corretor ele é registrado pela imobiliária, em geral, o que a gente sabe de prática do mercado é que ele acaba recebendo até uma comissão menor. Né? O senhor acredita que essa lei ela pode pacificar essa situação? Vai depender fundamentalmente da valoração que se dê a cada uma das atividades. Então, imagine a corretagem máxima de 8%, não é isso, das transações. Imagine que a imobiliária diga, olha, tudo isso que eu vou fazer vale 7%. E tudo isso que você vai fazer vale só 1%. Se ele concordar com isso, essa é a regra que vai regular este contrato. Né? E aí não esquecendo que esse contrato ele também tem que ter um objetivo, né? Chamado de objeto, né? Para que ele se destina. É para o lançamento X, é para o imóvel Y. Então há uma especificidade para que ele está sendo firmado. Então acredito que a partir do momento em que as atribuições serão negociadas, esse valor também tem que ser negociado. E aí pode mexer efetivamente nesse valor mínimo e valor máximo. Na verdade é um pacto entre os dois. Sim, mesmo, exatamente. Né? E a gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas eu queria tirar uma dúvida com o senhor com relação ao corretor associado. O profissional ele tem que obrigatoriamente ele ser filiado ao sindicato para poder apresentar esse contrato para que o sindicato analise? Eu faço aí uma leitura do que prevê o artigo 8º da Constituição Federal. Ela diz que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. A lei não traz nenhuma obrigatoriedade de filiação, e sim de que o contrato tem que ser registrado. Tanto é que no projeto inicial havia inclusive uma previsão de cobrança de uma taxa para registro, que foi vetado quando da promulgação da lei pela Presidência da República. Então, não há obrigatoriedade de ser sindicalizado, não. Aliás, se o sindicato impuser essa condição, está infringindo a lei, porque não tem essa previsão de que só o corretor sindicalizado é que poderá se valer dessa condição. Muito ao contrário.
Tem que ser corretor e tem que ser imobiliária, ambos registrados no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. E firmando esse contrato de associação, o sindicato obrigatoriamente tem que dar registro a ele, mesmo que não seja associado. Perfeito, doutor. Eu quero agradecer aqui a audiência das cidades de hoje. Tem o pessoal de Barueri, Curitiba, no Paraná, Guaratinguetá, Indaiatuba, Santos, São Caetano do Sul, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Paulo, Tatuí, Valinhos. Um grande abraço para todos vocês. Eu vou deixar aqui o nosso microfone aberto para o doutor José fazer as considerações finais do nosso programa. E já quero lembrar novamente que a semana que vem não estaremos aqui. Estaremos esperando para a nossa Páscoa, que com certeza vai ser muito boa. Doutor José, as suas considerações finais sobre o nosso assunto. Obrigado. Eu espero ter contribuído de alguma forma com essa nova matéria, né, que é o contrato de associação, e desejando aos partícipes dessa relação jurídica sucesso nesse empreendimento. Porque realmente eu entendo que ele pode ajudar em muito essa relação do corretor e imobiliária. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana. Perfeito, gente. Muito obrigada pela audiência. Dia 10 estaremos de volta.